Vamos passar para a leitura da palavra de nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de Marcos, capítulo 9. Vamos ler do versículo 2 ao versículo 8. Marcos 9, do verso 2 ao versículo 8. Nós vamos continuando assim a nossa série, Evangelho de Marcos, a série que foi feita em duas partes. Primeiro vimos do 1 até o capítulo 8, fizemos uma pausa, estudamos alguns outros livros da Bíblia, e agora, semana passada, retornamos para este livro, e assim, se Deus permitir, vamos até o final do capítulo 16. Marcos capítulo 9, nós vamos ver do versículo 2 ao 8, a palavra de Deus nos diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabiam o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. De relance, olhando ao redor, ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Peço que Deus fale ao seu coração nesta noite. Peço que o Espírito Santo ele possa ensinar a sua palavra a você. Peça por olhos de fé que vão ver e perceber a glória de Cristo revelada neste texto. Pai querido, Deus eterno, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus grande, te louvamos pela tua palavra revelada pelo Senhor. Senhor Deus, palavra que é rica, que é poderosa, que é profunda, que é desafiadora em sua totalidade, mas nós te louvamos em especial por textos como esse. Textos, Senhor Deus, que nos mostram de forma tão maravilhosa a tua glória, o teu poder. Ao mesmo tempo, Senhor Deus, reconhecemos que nós somos limitados e falhos, e não somos capazes de explicar e ensinar textos assim, fazendo, Senhor Deus, mérito à profundidade e à beleza desse texto. Então nós pedimos ajuda-nos. Ajude-nos, Senhor Deus, pelo Teu Espírito, para enxergarmos pela fé a glória de Cristo, e assim aprendermos o Teu ensino, a Tua verdade, e sermos transformados completamente. Precisamos, Senhor Deus, da Tua ajuda, e por isso nós pedimos. Em nome santo de Jesus. Amém. Queridos, você já ouviu falar a respeito de experiências que mudam a vida, experiências transformadoras? A psicologia, a filosofia, até mesmo a neurociência defendem e ensinam que existem sim situações, experiências, momentos na vida que marcam e mudam o ser humano de forma completa, de forma radical. Até mesmo a forma, falando do aspecto da neurociência, a forma que a pessoa interpreta e raciocina algumas coisas é transformada depois desses momentos. Existem situações positivas e negativas que fazem isso. O nascimento de um filho, uma grande conquista, uma descoberta, assim como talvez um acidente, um susto muito grande, são momentos, experiências, momentos que as pessoas passam que transformam completamente a forma que elas enxergam a vida, a forma que elas priorizam ou o que elas priorizam. São memórias que não saem da cabeça, que não são esquecidas, mas que marcam e marcam de forma profunda o ser humano. Talvez você já passou por uma experiência assim, talvez você tenha algumas experiências assim, talvez hoje a pessoa que você é
é fruto de uma série de experiências positivas ou às vezes negativas que transformaram o seu ser, o seu entendimento, a sua forma de enxergar as coisas. Talvez você teve várias dessas experiências ou apenas uma, mas o que nós podemos dizer é que existe uma experiência que supera todas as outras. Existe um momento que muda de forma ainda maior, ainda mais radical, que transforma de forma ainda mais completa, se pudéssemos falar dessa forma, transforma de maneira ainda mais completa o ser humano, uma transformação radical. E essa experiência é quando um ser humano, uma criatura, uma pessoa pequena, limitada, vê, experimenta a glória de Deus. Quando nos encontramos com a glória de Deus e vemos, percebemos esta glória, isso de forma absoluta, de forma radical, transforma, muda e marca para todo o resto da vida. Tudo que vemos, tudo que passamos depois disso tem um novo significado, tem um novo sentido. Nós percebemos de uma maneira transformada. O texto que nós lemos nos conta exatamente isso acontecendo na vida dos apóstolos, Pedro, Tiago e João. Nós vemos aqui que os apóstolos foram levados por Jesus ao monte, e lá eles viram a glória de Deus revelada em seu Filho, de maneira que nenhum homem tinha visto ainda. E diante disso eles foram completamente transformados. Essa experiência que muda a vida que os apóstolos sentiram foi ver a glória de Deus. E o que nós aprendemos então a partir disso é que a glória de Deus revelada em Cristo nos desmonta e nos subjuga completamente. Uma lição direta, uma frase simples de se lembrar, mas uma frase extremamente profunda, que nós devemos nos atentar e guardar bem fundo nos nossos corações. A glória de Deus revelada em Cristo nos desmonta e nos subjuga completamente. Veja que a palavra de Deus nos diz que 6 dias depois do que? Nós precisamos relembrar o contexto. Marcos nos conta no final do capítulo 8 que Jesus chegou aos discípulos, aos seus apóstolos e perguntou: olha, o que os homens dizem que eu sou a respeito de mim? Quem eu sou aos olhos dos homens? E então eles falam: olha, alguns dizem que o Senhor é o Messias, alguns dizem que o Senhor é o profeta, que o Senhor é Elias e que o Senhor é João Batista. Então Jesus pergunta: e quem vocês dizem que eu sou? E Pedro então faz aquela correta e bela declaração: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Salvador. Então Jesus diz: olha, bem dito, bem feito, é isso mesmo, Pedro. E a partir daquele momento, então, Jesus começa um novo ensino, um novo capítulo no seu discipulado com aqueles apóstolos, e o centro desta nova mensagem é explicando aos apóstolos: olha, eu, o Cristo, o Messias, o Salvador, eu estou indo em direção à minha morte, e essa morte não é acidental, ela não é fruto da injustiça dos homens, ela é necessária, é importante, é preciso, é necessário que eu morra, e ao terceiro dia eu ressuscite, para que vocês sejam salvos. E então, diante desse novo ensino, esse ensino chocante, surpreendente, Pedro, que acabou de fazer algo muito bom, chama Jesus e o reprova: Senhor, não fale isso, não fale isso de maneira nenhuma. Então Jesus o repreende de forma séria e de forma grave, dizendo: olha, Pedro, Senhor, você não sabe o que você está falando. É necessário que eu morra, é necessário, é importante. Não faça aquilo que Satanás fez e tente me oferecer a glória sem a cruz. A minha glória virá pela cruz, através da cruz. Depois disso, 6 dias depois desse diálogo tão importante e marcante do livro de Marcos, nós sabemos e vemos que Jesus chama 3 de seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e os leva ao monte. Nós sabemos pela narrativa dos outros evangelhos que o objetivo que Jesus tinha ao ir ao monte com esses apóstolos era de orar. Nós sabemos pelas outras narrativas que os apóstolos não oraram como Jesus,
Mas foi nesse contexto, 6 dias depois, que Jesus chama os seus apóstolos e vai ao Monte Alto, e lá então Marcos nos conta que ele foi transfigurado diante deles. A palavra para transfigurado poderia ser traduzida como transformado. É a mesma raiz do grego, a palavra que nós temos a expressão metamorfose, que significa uma transformação, uma mudança. O que nós temos aqui então é que Deus revelou a sua glória em Jesus Cristo. Jesus Cristo foi transfigurado, ele foi transformado. A glória que ele tem na eternidade, no céu, diante de Deus Pai, essa glória, ela foi, pelo menos que de uma forma limitada, revelada em Jesus Cristo. O que os apóstolos viram foi um relance, uma amostra, uma prévia do que todos os cristãos verão na eternidade. A forma com que nós enxergaremos a Cristo no céu, ou seja, a visão beatífica, a forma que veremos ao Filho de Deus no céu, em sua glória, revestido de glória, revestido de majestade. Os apóstolos tiveram uma amostra disso, uma demonstração disso. É uma experiência muito superior à que Moisés teve, que nós vemos no começo do culto, porque Moisés viu a glória de Deus passando por ele, mas apenas por detrás. Depois de ser coberto e protegido na rocha, é muito diferente e muito superior à experiência que Israel teve ao perceber a glória de Deus refletida no rosto de Moisés. Ali eles perceberam, é como se fosse a luz do sol refletido pela lua. Não é a lua que ilumina, não é a lua que gera essa luz, mas ela reflete a luz do sol. E assim o rosto de Moisés refletia a glória de Deus. Isso já foi o suficiente para deixar Israel aterrorizado, o povo de Deus temendo a Moisés, para que a ponto que ele cobriu a sua face com um véu. O que os apóstolos viram supera o que Moisés viu, supera o que Israel viu. Eles viram a própria glória de Deus, não mais refletida em outra coisa, em outro ser, no rosto de alguém, mas no próprio Deus, Deus Filho, o Filho de Deus que veio ao mundo, foi transfigurado, foi transformado, foi revestido desta glória, uma amostra, uma prévia da visão que todos os cristãos terão na eternidade. Acontece que na eternidade será ainda maior, porque nós seremos salvos e resgatados de toda a limitação imposta pelo pecado, toda barreira, tudo que o pecado faz que nos impede de ver realmente a glória de Deus como ela é. Tudo isso será removido, então nós veremos ainda melhor, de uma forma ainda superior. Mas ainda assim, o texto nos diz claramente: o que aconteceu aqui foi um evento único. Jesus foi transfigurado. Aquilo que é a sua realidade na eternidade, a glória que ele tem junto com Deus Pai, foi vista por seus apóstolos. Muito provavelmente é isso que João tem em mente quando lá no capítulo 1 do seu Evangelho ele diz: o Verbo habitou entre nós e vimos sua glória, glória como a glória do Pai. João viu a glória de Deus revelada em Jesus Cristo. Marcos tenta descrever essa glória de uma forma que a gente consiga talvez chegar perto de enxergar, de ver tamanha beleza, tamanha majestade. Marcos diz no versículo 3: as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Então, se você imaginar a roupa, o tecido mais branco que você já viu na vida, imagine a cena e algo extremamente branco, talvez algo que é até difícil de fixar os olhos, tamanha a reflexão que acontece da luz ali. Ainda assim não se compara com o que os apóstolos viram. Então a descrição é algo que nem um lavandeiro em toda a terra consegue fazer, a brancura das vestes do Senhor Jesus Cristo. É interessante que a gente vê que normalmente o branco vem das cores, né, no espectro da luz sendo refletidas. Por isso, que quando está muito quente nós usamos roupas brancas, porque o branco não absorve as cores, os raios e reflete tudo isso. Mas o
que nós vemos aqui não é um branco de uma luz sendo refletida, mas um branco tão puro e tão maravilhoso que emana do próprio Senhor Jesus Cristo. Não é uma luz que foi refletida nele e isso os apóstolos viam, não, é a própria luz que emana de Cristo, de forma branca, de forma perfeita, de forma maravilhosa. Nem um lavandeiro na terra poderia alvejar dessa forma. E então aparece Elias com Moisés, e nós temos aqui então representante da lei, Moisés, o que nos ensina que o próprio Cristo estando ali com a glória de Deus revelada nele é exatamente o cumprimento de toda a lei, é exatamente o ápice de tudo aquilo que Deus fez com o seu povo Israel no Egito, no deserto, na terra prometida. E nós temos um representante dos profetas, Elias, talvez um dos maiores profetas. Nós temos aqui alguém que morreu e foi enterrado, e alguém que foi elevado aos céus, que Deus poupou da morte, representando aquilo que aconteceria na eternidade, quando os mortos ressuscitarão e os que estão vivos serão levados para o céu. Nós temos aqui representantes de toda a história de Israel no Antigo Testamento, mostrando que a palavra de Deus é verdadeira, que as suas promessas se cumpriram, que o Filho de Deus veio ao mundo, que o Salvador, o Messias, estava ali diante deles, revestido de glória. Nós temos aqui a esperança de que as promessas da eternidade e a promessa que nós temos de que veremos Cristo face a face, de que veremos a Deus face a face, e que a glória de Deus é algo tão surpreendente, tão brilhante, que não precisaremos mais da luz do sol, porque o rosto de Cristo brilha e ilumina eternamente. Viveremos o dia que durará para sempre, não teremos mais noite e dia, porque a face de Cristo brilha e ilumina. Essa glória está sendo descrita para nós aqui, e é isso que os apóstolos viram. Queridos, a glória de Deus é revelada em Cristo, e isso é algo maravilhoso. Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos clamar para Deus, para que através do seu Espírito, pela fé, nós consigamos entender, perceber, imaginar tamanha cena. Não precisamos imaginar detalhes como o rosto do Senhor Jesus Cristo, como ele se parecia. Isso não importa. O que importa é a glória de Deus sendo revelada, algo tão maravilhoso que não há palavras para descrever perfeitamente. A única coisa que a gente consegue fazer é falar aquilo que não é, que não se assemelha, um branco que ninguém consegue fazer, pintando ou lavando ou alvejando, algo completamente único e incomparável. A glória de Deus revelada em Deus, o seu Filho Jesus Cristo. Ali no monte, Cristo foi transfigurado. Você consegue ver essa glória? Você consegue perceber a importância deste momento, o significado, a profundidade desse texto? Mas principalmente, você deseja conhecer essa glória? Você tem sede para conhecer a glória de Deus? A sua oração é como a de Moisés no deserto, que clamou: Deus, Senhor Deus, mostre-me a sua glória. É isso que você deseja? O seu coração anseia por conhecer, por experimentar. É essa glória que te motiva a seguir a Cristo. É isso que te quebranta, que te comove, que te sustenta, que te alegra. Queridos, tudo que você faz, como diz, deve ser para a glória. E a glória de Deus é algo maravilhoso. E a glória de Deus ela é revelada em Cristo Jesus. Se você não conhece Cristo Jesus, você não conhece a glória de Deus. E se você não tem intimidade com o Senhor Jesus, você não está próximo desta glória. A glória de Deus é revelada em seu Filho, Deus eterno, que veio ao mundo, Jesus Cristo. Mas, queridos cristãos, você percebe que aqui nós temos uma amostra que confirma os planos de Deus. Tudo que aconteceu desde a criação até esse momento aconteceu para que Cristo viesse ao mundo e se entregasse na cruz. Queridos, isso significa que a Bíblia não é um livro que contém apenas frases de sabedoria, princípios de inteligência. Não é um livro que ensina apenas como ser uma boa pessoa, como ser um bom cidadão.
A Bíblia não é um livro de autoajuda, a Bíblia não é um livro de filosofia, a Bíblia não é um livro de pensamento positivo e frases motivacionais baseadas em uma esperança vazia. A Bíblia é um livro que contém a verdade, a mais pura verdade, e tudo que está afirmado aqui se cumpriu em Jesus Cristo. As promessas de Deus se tornam realidades do Evangelho em Jesus Cristo. O que Moisés pediu para ver, e Deus permitiu que ele visse de costas, agora os apóstolos veem na face do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que o próprio Deus disse: eu sou o teu Deus, vocês são o meu povo, e eu habitarei no meio de vocês. Que no Antigo Testamento se cumpria através de uma arca que simbolizava a presença de Deus em um local secreto chamado, um lugar sagrado, que chamava o Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar. Agora caminhava no meio do seu povo, e o seu povo via ele face a face, ele habitou, ele tabernaculou no meio do seu povo. A Bíblia é um livro que contém a verdade, e este evento confirma essas verdades, confirma essas promessas. Queridos, vocês podem viver a sua vida confiantes, extremamente confiantes de que as promessas de Deus se cumprem, se cumpriram e vão se cumprir. Você pode viver uma vida, mesmo no mundo manchado pelo pecado, sabendo que existe um Deus de toda glória, e esse Deus reina, e esse Deus governa, e esse Deus é poderoso, e esse Deus está no controle, e esse Deus revelou a sua glória, porque Ele veio ao mundo e habitou no nosso meio. Esse Deus nos deu o privilégio de conhecer esta glória. Já há algumas semanas, quando estávamos falando dos salmos de degraus, nós vimos que os últimos salmos enfatizam a importância de estar na casa de Deus e adorá-lo, porque é na casa de Deus que nós testemunhamos essa glória de forma incomparável. Em Cristo Jesus temos um privilégio de conhecer a glória de Deus. Queridos, vocês entendem isso, vocês compreendem isso, o coração de vocês pula de alegria, porque Cristo é a glória de Deus revelada, porque Deus revelou a sua glória no seu Filho e te deu o privilégio de conhecê-lo. No seu batismo, esse Deus cheio de glória colocou o próprio nome sobre você e te marcou eternamente. Pela fé, você tem a salvação de todos os pecados e a remissão, e você tem a promessa: eu habitarei na glória eternamente. Eu verei a este Deus face a face em Jesus Cristo. E com Ele eu reinarei, e com Ele viverei para todos sempre, com a mais plena e a mais perfeita alegria que existe, com a maior felicidade e a incomparável paz. Queridos, este Deus é que revela a sua glória em Jesus Cristo. Você vive para essa glória. Você se alegra com essa glória. Você tem sede de conhecer. Você deseja se aprofundar naquilo que Ele revelou na sua palavra para conhecer mais e mais essa glória. Você se interessa pelas coisas de Deus. Você se anima pelas coisas de Deus. Você olha para o que Deus está fazendo na vida e você sabe, olha, Deus está revelando a sua glória. Deus está enchendo toda a terra com a sua glória. Pode não parecer, pode parecer que está demorando, mas Deus está agindo segundo o seu querer, e Ele nos avisou, Ele nos falou: toda a terra se encherá com a minha glória. E é isso que está acontecendo, isso te anima. Queridos, você tem sede dessa glória, você anseia pela volta de Cristo. Como é triste quando cristãos se apegam às coisas deste mundo e se esquecem da eternidade, estão se esquecendo de algo tão maravilhoso, de algo tão belo, tão profundo. Algo que supera de forma incomparável tudo aquilo que nós podemos achar que é bom, que importa, que é valioso. A glória de Deus é revelada em Cristo. E naquele monte os apóstolos viram isso. Mas sabe o que aconteceu com os apóstolos? Eles foram completamente desmontados, desfeitos, para não dizer destruídos. Nós vemos em os outros evangelhos essa narrativa, e nós vemos que Pedro pisou na bola, Pedro errou. De novo, Pedro, o primeiro a falar. Talvez a gente pense: Pedro, você não aprendeu ainda a lição, pense um pouco antes de falar. Mas esse é Pedro faz isso até o final.
E nós às vezes temos a tendência de olhar para esse texto e criticar Pedro. Afinal, Pedro comparou e igualou Jesus com Elias e Moisés, um erro grave. Afinal, Pedro se esqueceu dos apóstolos. Afinal, Pedro, mais uma vez, mesmo que não de forma proposital, mas agora mais uma vez, Pedro sugeriu a Cristo a glória sem cruz, porque ele falou: mestre, é bom ficarmos aqui, vamos ficar aqui. Sabe aquela história que o Senhor falou de ir morrer, ressuscitar, ser rejeitado? Deixa isso para lá, bom é ficarmos aqui, vamos ficar aqui. Pedro, mais uma vez, não agiu de acordo com os planos de Deus, não enxergou as coisas segundo a visão que Deus tem, mas estava pensando na perspectiva humana. Muitas vezes nós olhamos para esse texto e nós criticamos os apóstolos que tinham dificuldade em orar, em passar um tempo em comunhão e intimidade com Deus, e por isso não perceberam naquele momento o tamanho da importância e da beleza daquele momento. Talvez o significado daquilo passou de forma desapercebida pelos apóstolos, então nós criticamos a espiritualidade vazia, a espiritualidade rasa, a espiritualidade do monte, que é apenas baseada em sentimento, em êxtase, em coisas assim. Mas, queridos, talvez isso seja o ponto dos outros evangelistas, dos outros textos. Marcos vai direto ao ponto, e cremos que o sentido que Marcos quer nos ensinar, a lição que Marcos tem para nós, é nos mostrar o efeito que a glória de Deus tem nos homens. E ao invés de criticarmos Pedro, nos colocarmos no lugar de Pedro e perceber que qualquer um diante da glória de Deus revelada em Cristo seria também desmontado. Pedro sugere: vamos estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Mas Marcos nos explica, porque ele não sabia o que estava dizendo. Pedro não tinha mais noção do que era certo e do que era errado. Pedro não tinha mais a sua eloquência. Pedro não tinha mais o chão debaixo de seus pés. Pedro estava desmontado. Os apóstolos estavam aterrorizados, espantados, assustados, cheios de medo e temor diante da glória de Deus revelada a eles. Pedro ainda teve coragem de falar, e os outros 2 ficaram quietos, não sabiam o que dizer. Porque a glória de Deus revelada em Cristo nos desmonta completamente. A glória de Deus revelada em Cristo nos faz esquecer do que nós achamos que é racional. Ela transforma o nosso entendimento do que é bom, transforma o nosso entendimento do que é importante, muda a nossa perspectiva a respeito de todas as coisas, e é isso que aconteceu. Pedro se esqueceu dos outros apóstolos, Pedro se esqueceu da sua missão, Pedro se esqueceu de tudo e falou: Senhor, eu quero ficar aqui. Porque a glória de Deus revelada em Cristo é algo tão maravilhoso, tão bom, que nos desmonta por inteiro, que quebra todo preconceito, que quebra toda filosofia vã, todo ideal. Pedro, que talvez ainda tinha no seu coração uma expectativa de uma libertação política para Israel, de um Messias que seria aquele que libertaria o povo judeu das mãos do poder romano. Pedro esquece tudo isso. Eu não quero saber de Roma, eu não quero saber, eu quero ficar aqui. Porque a glória de Deus revelada em Cristo desmonta completamente, nos deixa estupefatos, pasmos, abismados, aterrorizados. Não há experiência maior e mais transformadora do que conhecer a glória de Deus em Jesus Cristo. Desmonta completamente. Aquilo que nós achávamos que amávamos ganha um novo significado. O que nós entendíamos que era importante ganha uma nova importância e normalmente diminui sua importância. Aquilo que nós achamos que trazia felicidade e alegria perde completamente a graça. Aquilo que nos tirava o sossego se torna insignificante. Aquilo que nos aterrorizava, nos espantava, nos assustava fica pequeno. Os ídolos do nosso coração são quebrados completamente. Qualquer coisa que nós vivíamos que não fosse o Senhor, tudo isso é destruído. Porque diante da glória de Deus revelada em Cristo,
nós somos completamente desmontados. Desmontados. Por isso nós perguntamos mais uma vez: você deseja conhecer essa glória? Você tem sede da glória de Deus? Você tem fome dessa glória? Você deseja ver essa glória? Você ora e pede: Deus, mostre-me a sua glória. Revela mais ainda. Senhor Deus, eu vi um pouquinho, eu conheço um pouco, eu quero conhecer mais. Mostre-me a sua glória. Quebranta o meu coração, transforma-me de forma completa. Abre os meus olhos para ver a tua glória, para ver o Senhor. Esse é o meu desejo. Senhor Deus, desperta no meu coração uma sede pela tua palavra, pelos teus princípios, por uma vida de santidade, uma vida de intimidade, porque é ali que nós experimentamos a tua glória. Senhor Deus, me ajuda a priorizar a tua casa, o culto, o momento em que nós experimentamos e glorificamos ao teu nome. O Senhor está no nosso meio. Queridos, é isso que deve nos motivar a levantar da cama de manhã, a ir trabalhar, a cuidar dos nossos filhos, a cumprir com as nossas responsabilidades. Se nós fazemos tudo o que fazemos e não é para a glória de Deus, nós fazemos em vão. Nós desperdiçamos os nossos esforços, desperdiçamos o nosso tempo. A glória de Deus deve ser o que nos motiva, o que nos faz sair do lugar, o que nos incentiva, o que nos fortalece, o que nos atrai. Porque a glória de Deus desmonta completamente, é algo incomparável, é algo que nos faz falar: Senhor, bom estarmos aqui, eu não quero estar em lugar nenhum, mas eu quero estar diante do Senhor, diante da sua glória. Senhor, Jesus vem, volta, Maranata, porque assim eu verei a sua glória de forma poderosa, estarei face a face com o Senhor, e não há nada melhor, não há nada mais importante, nada mais importa. Nada mais importa. A glória de Deus revelada em Cristo nos desmonta completamente. E por isso, então, nós precisamos perguntar: se você não conhece Cristo, você não conhece essa glória. E se você não conhece a Cristo, Ele não é o Senhor e Salvador da sua vida, eu tenho uma triste notícia para você, e eu não falo isso, é a Bíblia que fala, e nós não falamos isso de forma arrogante, como pessoas superiores, ou de uma forma que está criticando. Não, o que nós temos é pena. Nós lamentamos a sua situação, porque eu digo para você: se você não está em Cristo, se o seu coração não está nas mãos de Cristo de forma completa, a sua vida, até os dias de hoje, foi vivida em vão. O que você acha que é amor, não se compara com o amor verdadeiro. O que você acha que é importante, é completamente inútil. O que você acha que vale o seu esforço, você acha que você conhece alegria, felicidade, paz? Tem uma notícia triste que você não conhece. Talvez você já viu aqueles vídeos de crianças, bebezinhas, que nascem com dificuldade de enxergar, e depois de um tempo o diagnóstico é feito, então eles recebem óculos. A glória de Deus revelada em Cristo, que você vai ter os olhos abertos, porque realmente é bom, porque realmente é felicidade, porque realmente é paz. A sua vida vai começar hoje, você vai perceber e você vai concordar conosco: eu não vivi até hoje. Eu estava enxergando em preto e branco e com som no volume zero. Eu achava que eu entendia o que era a beleza da vida, eu estava completamente enganado. Eu estava contente em brincar com bolas de lama, sem jamais conhecer a beleza e a maravilha do mar. Eu estava contente em comer ração e achava que isso era gostoso. Agora eu sei o sabor do doce, do salgado, do azedo. O meu paladar agora sente os sabores. O meu olho agora enxerga as cores. A vida agora tem uma nova beleza, um novo significado, porque eu vi a glória de Deus em Cristo Jesus. Você conhece Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você não conhece ainda, você não está vivendo. Eu digo isso com todo respeito, você é o pior dos sofredores que existe. Nós lamentamos muito pela sua vida.
Mas a boa notícia é que esse Deus revelou a sua glória em Cristo Jesus. E esse Deus veio ao mundo e manifestou essa glória de forma que todos aqueles que creem nele e se entregarem nas mãos deles vão ver essa glória e vão ser transformados. Todo coração quebrantado que se prostrar diante do Senhor Jesus Cristo e dizer: tenha misericórdia de mim, será perdoado. E a Bíblia afirma claramente: todo aquele que crê no seu coração e professar com o seu lábio, este será salvo. A glória de Deus revelada em Cristo está disponível a todos e é oferecida de forma livremente. Venha até Ele. Venha até Ele e conheça o que é a vida. Conheça o que é a beleza, o que é a alegria, o que é a paz. Seja desmontado completamente por essa glória. Seja quebrantado, destruído e refeito, nova criatura, pela glória de Deus revelada em Cristo Jesus. Então o texto continua e nos mostra que a glória de Deus revelada em Cristo Jesus não apenas nos desmonta, mas nos subjuga. Porque depois disso, ainda veio uma nuvem e os cobriu. Marcos nos diz, e a imagem aqui ela é semelhante ao que aconteceu no batismo, quando Jesus, saindo das águas, o céu se tornou escuro, uma nuvem veio e o Espírito Santo desceu em forma de pomba até o Senhor Jesus. E então Deus Pai declarou: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Aqui nós temos algo semelhante. Mais uma vez uma nuvem vem e Deus Pai declara: este é meu Filho amado. A diferença é que no batismo Deus fala para Jesus: tu és o meu Filho amado, eu me comprazo, eu amo a você, eu amo você, eu me alegro, meu prazer está em você. Aqui Deus está falando para os apóstolos: ouça-o, escute-o. Este é meu Filho amado, escute a Ele. Ouvir-o é o que Deus diz. Porque a glória de Deus revelada em Cristo nos desmonta e nos subjuga. Queridos, o mandamento para ouvir a Cristo não significa apenas escutar, mas significa obedecer. Significa confiar, acreditar, aceitar a sua palavra. Significa descansar nas promessas dele, sabendo que ele reina, sabendo que ele é o rei acima de todas as coisas, que a ele foi dada toda a autoridade no céu e na terra, e não há outro como ele. Significa confiar nele de tal modo que a sua vida está nas mãos dele. E seja o que acontecer, você viverá feliz em toda e qualquer situação, porque ele é o seu Senhor. Muitas pessoas querem Cristo como Salvador, mas não querem ser subjugados por Ele, não querem ser submetidos à autoridade dEle, não querem que Ele seja também o Senhor da vida deles. Isso não é possível. A glória de Deus revelada em Cristo te desmonta, mas ela também te subjuga. E Cristo é o seu Salvador, mas é também o seu Senhor. E a sua vida a partir desse momento se torna dEle. E você não vive mais, mas é Ele quem vive. As suas prioridades não são mais suas, mas são as prioridades do reino e da palavra de Deus. A sua família não é mais sua, mas pertence a Cristo. A sua casa pertence a Cristo. Os seus sonhos, a sua saúde, o seu corpo, a sua beleza, a sua inteligência, tudo pertence a Cristo e tudo deve ser usado segundo a vontade dEle. É isso que Deus diz: este é meu filho, escute-o, obedeça-o, confie nele. Isso significa que você não precisa temer o amanhã, temer o perigo, temer a morte, porque Cristo venceu a morte. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Somente quando conhecemos a glória de Deus revelada em Cristo é que nós podemos viver livres verdadeiramente, inclusive livres do medo da morte. Como é triste ver pessoas que não conhecem a Cristo lidando com a morte. Porque a morte para eles é algo tão terrível e algo tão invencível. Mas o cristão sabe: a morte é dura, a morte é difícil, a morte machuca. Mas Cristo venceu a morte. E pela fé, ainda que eu morra, viverei. Porque Cristo é a vida eterna. E Ele é a glória de Deus revelada. E nele nós não morreremos, mas viveremos para ver essa glória face a face. A glória de Deus revelada em Cristo nos desmonta, nos subjuga completamente. Isso significa então, queridos, que nós vivemos para a glória dEle. E vivemos uma vida de obediência a Ele.
E não é mínima a obediência. Não é obediência em algumas coisas e em outras não, mas é obediência máxima e completa. E se Jesus fala pule, a nossa pergunta é o quão alto? Não é porque, não é, será mesmo que eu devo pular? O quão alto o Senhor quer que eu pule? E se Jesus diz, vá, nós vamos. Faça, nós fazemos. Não faça, nós não fazemos. Mas isso só é possível quando nós conhecemos a glória dele. A glória de Deus revelada nele. Obedecer por obedecer não adianta. Mas se você se encontrar com a glória de Deus, você será transformado, desmontado e subjugado de forma que a sua vida está nas mãos dele. Você estará alegre. Senhor Deus, pelo teu Filho Jesus Cristo, usa-me como o Senhor quiser. E aquela oração que é bonita, que nós fazemos muitas vezes, terá um significado real e verdadeiro no nosso coração. Faça a tua vontade, não a minha. Custe o que custar, Senhor Deus, a tua vontade, porque eu sou teu. Eu fui comprado pelo sangue do teu Filho, e eu vi a tua glória no teu Filho. Eu não preciso de mais nada, eu não quero mais nada, eu não tenho mais nada, eu não sou nada, eu sou teu. Usa-me. Usa-me. Faça o que o Senhor quiser. É isso que a glória de Deus faz, quando nós vemos ela revelada em Cristo Jesus. Por isso nós repetimos a mesma pergunta mais uma vez. Você conhece a glória de Deus em Cristo Jesus? Você tem sede dessa glória? Você vive para essa glória? Você clama para que essa glória inunde toda a terra, encha o seu coração, encha o seu lar, encha o coração dos seus filhos, encha o seu ambiente de trabalho, encha a sua vida. Encha toda a terra. Você já foi desfeito, desmontado ao se encontrar com a glória de Deus revelada em Cristo. Você já entregou a sua vida nas mãos dele, se submetendo completamente a esta glória que nos desmonta e nos subjuga. Queridos, existem várias experiências que marcam, que mudam, mas a experiência que mais transforma e a mais importante e a transformação mais radical é encontrar-se com a glória de Deus em Cristo Jesus. Tem um hino muito conhecido que chama Maravilhosa Graça. Existe uma canção que foi feita, não é a canção que nós estamos falando, mas um hino de 1977. Não, o ano está errado, né? Bem antes disso, muito antes disso. Mas escrito por John Newton. E esse hino diz: graça maravilhosa. Quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui achado. Era cego, mas agora posso ver. Foi a graça que me ensinou, que ensinou meu coração a temer, e a graça aliviou meus temores. Quão preciosa essa graça apareceu na hora em que eu primeiro acreditei. Graça maravilhosa da glória de Deus revelada em Jesus Cristo. Creia que serve. Abra o seu coração e peça que Ele abra os seus olhos para ver a glória dele revelada em seu Filho. Então, você perdido será achado. Você cego enxergará. Você que nunca experimentou algo doce, sentirá o doce sabor do amor de Deus. A experiência que mais transforma é encontrar-se com a glória de Deus. E quando nos encontramos com a glória de Deus, que é revelada em Cristo Jesus, somos desfeitos, subjugados completamente. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós somos gratos pela tua palavra, pelo privilégio de podermos ver a glória do Senhor revelada no teu Filho Jesus Cristo. E nós pedimos que essa glória, Senhor Deus, nos inunde de tal forma, nos abra os olhos de tal forma que nós enxergamos tudo de uma forma diferente, amando ao Senhor, priorizando ao Senhor, servindo ao Senhor, sendo completamente desmontados, destruídos diante da sua glória e subjugados pelo teu poder, pela tua bondade, pela tua graça. Senhor Deus, nós não somos nossos, não pertencemos a nós mesmos, e tudo que nós queremos é ver a tua glória ainda mais, conhecer essa glória ainda mais profundamente e servir ao Senhor para que a tua glória encha toda a terra e o teu nome seja glorificado para todos sempre. Faça isso em nossos corações, é o que nós pedimos. No nome de Jesus. Amém. Amém.